João capítulo 15. João capítulo 15. Vamos ler 2 versículos somente. Versículos 16 e 17. João 15, 16 e 17. Diz assim o texto, João 15, 16 e 17. Não me escolhestes a vós, a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em o meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Amém. Deus possa nos conduzir nessa noite. Semana passada foi o culto dos homens. Aliás, falando nisso, semana que vem vai ser culto dos homens. Nós precisamos alterar por causa do Congresso das Mulheres, né? Então, semana que vem será o culto dos homens. E aí, eu não vou convencer os homens a estarem aqui. Aliás, quem convence é o Espírito Santo, né? Mas eu vou pedir à sua esposa para ela ser auxiliadora do Espírito Santo, para te convencer a estar aqui na semana que vem. Então, não vou convencer os homens a estarem aqui, mas eu vou pedir às irmãs para convencer, obrigado, meu filho, para convencer, ou ser auxiliar do Espírito Santo, para convencer os seus maridos, né, a estarem aqui na quinta-feira que vem. Então, meus irmãos, semana passada, de novo, mês passado, nós tivemos a oportunidade de falar sobre a liderança servidora de Jesus. Falamos que o líder, ele precisa ser exemplo no que diz respeito a serviço. E eu me lembro muito bem que quando terminamos esse momento, o nosso momento de ministração da palavra, eu me lembro bem que nós saímos daqui e eu, pelo menos, pratiquei isso, né? Falei para alguns irmãos, olha, eu sou teu servo. E falei de coração, porque assim me sinto, servo de vocês. E foi bênção a gente poder saber que somos servos uns dos outros. Então, falamos no nosso último encontro sobre a liderança servidora de Jesus. Continuando falando sobre a liderança de Jesus, e vamos ficar 3 encontros falando só sobre a liderança de Jesus, de forma mais didática. Teremos muitas quintas-feiras que nós seremos proféticos. Eu vou trazer aqui líderes que serão instrumentos proféticos para falar para vocês. Mas essas 3 quintas-feiras, a gente precisa ser mais didático. E hoje eu quero falar sobre a liderança discipuladora de Jesus. Nosso último encontro foi a liderança servidora. Hoje a liderança discipuladora de Jesus. Eu diria a você que a centralidade da liderança de Jesus sempre foi o discipulado. Eu quero que você olhe para a tela comigo, por favor, porque nós vamos falar primeiro dos 3 chamados de Jesus. Olhe para a tela aí, por favor. Vai aparecer na projeção. E você vai ver os três chamados de Jesus. São esses 3 chamados. O primeiro deles é esse aí, ó. É o vinde a mim. Vinde a mim. Mateus capítulo 11, versículo 28. Eu esqueci
de pedir a Leandro. Leandro, pega o microfone para mim, por favor, filho. E não precisa correr não, Leandro. Até porque eu não falei com você, então a culpa é minha. É porque a Anne não pode mudar agora, não pode tirar da tela e colocar o texto. Eu vou pedir para alguém ler, por favor, o texto que está ali. Mateus capítulo 11, versículo 28. Mateus 11, 28. Pode fazer isso, Anne? Mas eu vou deixar, já que Leandro ligou o microfone, correu, eu vou valorizar o trabalho de Leandro, né? Obrigado, Anne. Vou valorizar o trabalho de Leandro. Eu também quero ouvir algumas vozes aí. Então, alguém, por favor, levanta a mão, quem vai ler. Levanta a mão quem vai ler. Aí Leandro vai dar o microfone a você. Mateus 11, 28. Vou fazer que nem de embaixador do rei. Carregar. Ninguém vai ler não, gente? Vamos lá. Mateus 11, 28. Daqui, ó, irmão Luciano. Obrigado, Luciano. Com essa voz, então, meu Deus do céu. Luciano, eu com a sua voz, eu só pregaria em sermão evangelístico, João 3,16, fazia apelo. Com a sua voz, é só pregar João 3,16 e fazer apelo. Então, vamos lá. Luciano, lê para a gente, por favor. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Pode continuar o outro versículo. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Obrigado. Segura o microfone, Luciano. Você vai ser aí o nosso, para esses 3 versículos, nosso leitor oficial. Então, veja bem. O primeiro chamado de Jesus é o vinde a mim. Isso fala de quê? Isso fala de salvação da alma. É o primeiro chamado de Jesus. O vinde a mim. Ele está chamando para ir até Ele, porque Ele alivia a alma do pecador. Ele traz salvação ao pecador. Esse é o primeiro chamado. Vamos para o segundo chamado. O segundo chamado é esse aí. Deixa eu ver, vai aparecer na tela para você. Aí. Esse é o segundo chamado. É o vinde após mim. Lucas capítulo 29, versículo 23 e 26. Lucas capítulo 9, versículo 23 e 26. Luciano, pode ler, por favor? Lucas 9, 23 e 26. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Porque que proveita ao homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier a sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Tá bom, Luciano, obrigado. Então esse é o segundo chamado. Qual é o segundo chamado? O vinde após mim. Isso fala de quê? Isso fala de renúncia. De renúncia por Ele e pela obra dEle. Quando Jesus falou essas palavras, gente, Ele estava indo para Jerusalém para morrer. Ele está falando assim, ó, vocês querem me acompanhar? Ir após mim significa dizer, eu vou à frente e vocês vão atrás. Então, perceba que nós saímos do contexto da salvação, ou do princípio da salvação, ou da verdade da salvação, e entramos no princípio da renúncia, de ir após Jesus, sem tirar os olhos dele. Hebreus 12, 2 diz, olhando para ele, autor e consumador da nossa fé. Então, esse é o segundo chamado de Jesus. Ele está chamando os seus discípulos, vinde após mim, me siga.
eu vou para Jerusalém e vou morrer no lugar do pecador. Vou carregar a minha cruz. Então me segue, carrega a sua. Todos nós temos uma renúncia a fazer na vida. E todos nós vamos fazer renúncias. Eu estou falando aqui para o líder, nós somos líderes aqui. Então, deixa eu te dizer, você vai precisar fazer alguma renúncia na sua vida para que você possa exercer sua liderança. Vamos ao terceiro chamado? O terceiro chamado é esse que vai aparecer na tela aí. O primeiro chamado, vamos falar junto o primeiro chamado? O primeiro chamado é: vinde a mim. O segundo chamado: vinde após mim. E o terceiro chamado é esse aí: ide por mim. Então, vinde a mim, vinde após mim e ide por mim. Deu para decorar? Os 3 chamados de Jesus? Deu para decorar? Então vamos lá. O primeiro. O segundo. O terceiro. Ide por mim. Vamos lá, Luciano. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém. Então, o ide por mim, isso fala de quê? De comprometimento e obediência à missão. Comprometimento e obediência à missão. É o ide. Repare nos 3 chamados de Jesus. Vamos reparar nos 3 chamados de Jesus? Ó, vinde a mim. Vinde a mim é quando a gente se aproxima da pessoa de Jesus. Então, os passos são nossos. Eu vou tentar aqui ilustrar para você. Pastor, vem cá, pastor Leonardo. Vou ilustrar da seguinte forma. Pastor, fica ali. O senhor é Jesus, tá? Eu sou o pecador. Ele é Jesus. Pastor Leonardo é Jesus. O primeiro chamado é assim. Abre os braços, pastor. Eu sou o pecador de alma cansada. Então Jesus está ali, com braços abertos. Está chamando quem, pastor? Tá certo. Então tá bom. Então tá certo. Aí ele é fera nisso aí, mano. Tá certo, é isso aí, pastor. Jesus, é isso aí, Jesus. Eu sou o pecador. Eu sou o pecador de alma cansada, né? Preciso de salvação. Jesus quase que me soltou aqui. É porque o pecador é muito pesado. Mas não é pesado do pecado, não. Então continua aí, Jesus. Esse é o primeiro chamado. Jesus está não parado, mas está nos esperando. Um dia ele estava esperando você. E você entendeu pela fé que precisava se aproximar dele. Esse é o primeiro chamado. Esse primeiro chamado, todo mundo aqui já viveu isso. Vamos fazer o seguinte. Não fala agora não. Você lembra, não precisa falar de data. Eu sei a data do meu primeiro chamado. O meu foi 17 de fevereiro de 1985. Mas não vamos falar de data não. Vamos falar de dia. Você lembra qual foi o dia da semana que você se converteu? Lembra aí. Se você não lembrar, fala assim, fala domingo, tá bom? Fala domingo. Na maioria talvez seja domingo, o meu também foi um domingo. Aí no meu 3 nós vamos falar junto. Talvez você tenha sido um sábado, numa segunda, numa terça, tá bom? No meu 3 você vai dizer o dia. Aí se você lembrar que for um domingo, fala domingo. Se você não lembrar, fala domingo, para você não ficar quieto, né? Porque aí, então esse aí não é convertido não falou nada, tá bom? No meu 3 eu vou falar o meu dia, no meu caso é domingo, vou tirar o microfone e vou falar. Lembra aí o dia que você se converteu? Lembra o dia que Jesus te chamou e você correu para os braços dele? Lembra aí? Então no meu 3. 1, 2, 3. Glória a Deus. Amém. Só que aí Jesus tem outro chamado. Todo mundo foi até Jesus, né? E Jesus está aqui. E agora eu me aproximei dele. Eu sou o que dele? Discípulo. Então eu não largo dele, estou aqui com ele.
Só que, de repente, num momento da vida de Jesus, que ele está avisando para os discípulos que ele vai morrer na cruz, ele aponta para Jerusalém, lugar da morte, lugar do sacrifício, lugar da entrega. Aí ele fala exatamente isso. O que ele vai dizer? Fala, pastor. Você vai para onde, pastor? Estou te seguindo. Então sai, então eu estou te esperando você seguir. Pronto. Vamos embora. Estou indo, estou te seguindo. Vamos embora. Vai embora, vai, pastor. Vai, pai. Vai, Jesus, vai. Amém. Não filma isso não, gente. Está filmando? Está na live? Está na live. Tá bom. Então, deu para entender? Nós somos discípulos, nós estamos seguindo Jesus. Só que nós estamos seguindo Jesus em renúncia. Renúncia. Alguns renunciam o descanso, alguns renunciam, algumas horas do dia, alguns renunciam dinheiro. Alguma renúncia a gente vai ter na vida. Por quê? Porque somos gratos a Jesus, porque um dia nós somos a Ele. E Ele hoje está nos apontando um caminho, a gente está olhando, a gente não tira os olhos dele. Só que tem um outro chamado, e é aqui que a gente vai trabalhar um pouquinho nessa noite, e a hora até já avançou, mas eu preciso trabalhar esse ponto com você. Qual o outro chamado? É o ide por mim. Então, nesse chamado, vou combinar aqui com Jesus, depois eu explico. Então, o terceiro chamado, já combinei com Jesus aqui, está tudo certinho. O terceiro chamado é o ide por mim. Como é que é esse terceiro chamado? É assim, ó, desse jeito, ó. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a observar todas as coisas, até que eu venha convosco todos os dias até a consumação do século. Acabou? Não, Jesus foi para o céu, me encheu do Espírito Santo. O que eu vou fazer agora? Agora é minha responsabilidade. Vou pegar um Barrabás aqui para poder fazer discipular ele. Deixa eu me preparar aqui. Aqui, ó. É isso aqui agora, ó. Aqui. Ele que caminha comigo aqui. Por quê? Porque eu fui cheio do Espírito Santo. Jesus me encheu do Espírito Santo para eu ir por ele. Para quê? Para fazer com ele o que ele fez comigo. Amém? Glória a Deus. Salvar Barrabás. Barrabás está salvo. Vem cá, o que significa Barrabás? Fala aqui no microfone, pô. O que significa Barrabás? Filho do Pai. Pronto. Eu ensinei a ele, né? Tirei a crise do coração dele. Todo mundo chama de Barrabás, não tem nada de errado com Barrabás. Com o nome Barrabás não tem nada de errado, né? É filho do Pai. Meus irmãos, olha só. Quando Jesus esteve aqui, se você pegar a vida de Jesus e o ministério dele, que durou aproximadamente 3 anos, a vida de Jesus toda aqui na terra foram 33 anos. 33, 3 foi de ministério. Preste atenção. Dos 3 anos de ministério, Jesus teve muito mais tempo sendo acompanhado, tendo a companhia do que sozinho. Os registros do Novo Testamento vão nos dizer que, olhando assim para Jesus sozinho, somente até o batismo. Depois que ele é batizado, nós vamos perceber que ele vai
chamar os discípulos. E ele só volta a ficar sozinho, sabe quando? Sabe quando Jesus vai ficar sozinho? Só. Sabe quando? Na cruz. E na cruz, nem o Pai esteve com ele. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer o seguinte: líder não pode caminhar sozinho. Você não pode caminhar sozinho. Você tem que seguir pessoas que vão investir na sua vida, e você tem que investir o que Deus te deu em outras vidas. O líder não pode caminhar sozinho, não deve caminhar sozinho. Meus irmãos, eu conheço muitos líderes que caminham sozinhos, pastores que caminham sozinhos. Entre nós pastores, de vez em quando a gente fica preocupado com alguns colegas que caminham sozinhos, que andam sozinhos. E vou te falar, alguns que nós conhecemos que caminham sozinho, que caminhou sozinho, ou caminharam sozinho, melhor dizendo, em algum momento da sua vida ministerial, ele se cansou, ele se esgotou, e alguns entregaram os pontos. Então, repare isso. Os únicos registros que nós temos do ministério de Jesus, dele sozinho, foi até o seu batismo. E depois, na cruz, quando ele precisou ficar sozinho. Os outros momentos, ele estava na companhia dos seus discípulos. Então, veja bem, desde esse momento, Jesus, o que Jesus faz? Ele vai investir na vida dos seus discípulos. Ele nunca deixou de investir na vida dos seus discípulos. O que ele recebeu de Deus, ele deu aos seus discípulos. O que ele recebeu do Pai, na sua vida, no seu ministério, ele liberou e liderou na vida dos seus discípulos. Então, na verdade, presta atenção, Jesus, ele não forjou e preparou apenas líderes. Na verdade, ele forjou e preparou líderes discipuladores. Vou falar de novo isso. Na verdade, ele não apenas forjou líderes. Ele não apenas investiu em líderes. Ele investiu, forjou, preparou líderes discipuladores. Então, assim, tudo aquilo que você recebe de Deus, não é para ficar com você. Não é para você guardar. O que você recebe de Deus é para você colocar em prática na vida de outros. O reino de Deus, irmãos, não é um depósito ou um armazém fechado às 7 chaves. O reino de Deus não é um depósito, um armazém. O reino de Deus é como um celeiro de sementes. Lembra de José? José, o que ele fez durante 7 anos de vacas gordas, ou tempo de abundância? Ele preparou celeiros, ele guardou sementes, para que quando chegasse o tempo da sequidão, ele pudesse abrir esses celeiros e vender as sementes e não deixar o Egito passar fome. Eu acho interessante, isso está no capítulo 41 de Gênesis, que quando começou o tempo da sequidão, que foram procurar o faraó falou assim, não fala comigo não, fala com José. Ele vai abrir os celeiros. Então ele foi lá e abriu os celeiros, e ele alimentou todo o Egito. Eu penso que nós como líderes somos assim. Deus coloca sementes dentro de nós, sementes de vida, que no tempo certo, a gente abre esses celeiros e a gente reparte essas sementes para que as pessoas sejam abençoadas, para que as pessoas cresçam. Então aí eu te pergunto, você está cheio ou você está vazio? Liderar é fazer discípulos, e é preciso estar cheio e disposto a caminhar com pessoas
que você terá a oportunidade, tem ou terá a oportunidade de investir tudo que Deus te deu. Aí eu vou falar uma coisa que eu creio, não tenho fundamento bíblico para te falar. Se tivesse, eu te daria. Eu creio que Deus já nos fez prontos. Tudo que Deus quer que vivamos, na eternidade ou em eternidade, Ele deixou pronto. O que nos impede de viver o que Ele planejou para nós, somos nós mesmos. Nós colocamos os limites. Porque se nós não colocarmos os nossos limites, Deus nos permitirá viver tudo aquilo que Ele projetou para nós. Então eu quero dizer que você não é um líder qualquer. Você é um líder com grande potencial. Você é um líder com muita coisa espiritual, natural, que Deus colocou dentro de você. O que você precisa é acreditar nisso. E o que você precisa é pedir a Deus que te revele tudo aquilo que Ele planejou em eternidade para você. Porque Jesus não deixou nada aqui. Ele não ficou... Tudo aquilo que Deus lhe deu para Ele dar aqui na terra, Ele não deixou nada. Ele se esvaziou. Primeiro, lá na glória, Ele se esvaziou da sua condição de Senhor e Rei. Aí Deus, o Pai, o encheu de autoridade, de poder, de sabedoria, de ciência, de graça. Então, quando ele vai para o ventre de Maria, ele vai com tudo isso. E quando chega o tempo dele, do ministério, 3 anos, o que ele vai fazendo? Ele vai esvaziando de tudo isso que ele recebeu do Pai. Não fica nada aqui. Aí ele faz o quê? Ele volta para a glória. E o que ele pede a Deus? Eu quero a glória que tu me deste. Então preste atenção, você que é líder. Não é momento de você se encher da glória eterna, do seu corpo glorificado. É momento de você se esvaziar de todo o poder de Deus, de toda a unção de Deus, de toda a capacidade de Deus, de toda a habilidade de Deus, de toda a graça de Deus que Ele deu a você, para você deixar aqui, se esvaziar. Eu estou falando no sentido de você ser instrumento de Deus para liderar, para discipular, para cuidar de pessoas. Amém? Então tá bom, vamos lá, vamos caminhar mais um pouquinho? Me dá aí mais uns 15 minutos para a gente caminhar mais um pouquinho nesse nosso entendimento da liderança de Jesus sendo uma liderança discipuladora. O que é para Jesus uma liderança discipuladora? É uma pergunta mesmo reflexiva. O que é para Jesus uma liderança discipuladora? Para Jesus, liderança discipuladora é um investimento que requer, em primeiro lugar, exemplo. Para Jesus, liderar e ser uma liderança discipuladora é investimento que requer, em primeiro lugar, exemplo. Viver como exemplo, como modelo a partir de Cristo. Isso não é nada fácil. Falar é fácil, mas não é fácil. Eu reconheço. Liderar pelo exemplo a partir de Cristo não é nada fácil. A gente precisa se vigiar o tempo todo. Liderança é responsabilidade. E responsabilidade requer vigilância. Sei que não é nada fácil. Ser exemplo não é fácil. Mas veja bem, viver como exemplo, como modelo a partir de Cristo,
Não é fácil, mas a gente consegue. De que forma? Nós temos um modelo, que é Cristo. É só olhar para Ele, que a gente tem um modelo perfeito do que é exemplo. Então, a partir daí, a gente pode viver um modelo de vida, um modelo de disciplina devocional, um modelo de comportamento, um modelo de serviço, de envolvimento com o reino, um modelo de amor, um modelo de perdão. É fácil liderar assim? Não é. Sendo modelo de vida, modelo de disciplina devocional. Deixa eu dar um destaque nesse ponto de modelo devocional, porque a devoção é uma coisa muito particular. Muito particular. E você que vai discipular alguém, está discipulando alguém, você pode dizer assim, olha, você já leu a Bíblia hoje? Você já orou? Como é que tem sido a sua devocional? Você vai perguntar, você vai falar, a pessoa não sabe se você, enquanto líder, está tendo vida devocional. Por quê? Porque é uma coisa muito particular. É uma coisa de quarto fechado, de portas fechadas. Isso é fato. Mas tem uma coisa, irmão, que é certo. Isso é perceptível. Não vem de palavras. Você pode ter certeza, você que é líder, o dia que você falar sobre devoção com o seu liderado, o dia que você se preocupar com a devoção do seu liderado, e você falar com ele, olhando nos olhos dele, olhando nos olhos, você pode ter certeza que ele vai olhar nos seus olhos, e pelo brilho dos seus olhos, ele vai dizer assim, eu preciso melhorar a minha devoção, porque eu sei que meu líder tem vida com Deus. Pode ter certeza que eu estou te falando isso. Então, para Jesus, liderança discipuladora requer, em primeiro lugar, ser exemplo. Então, aqui eu estou falando para líder que eu tenho certeza que é exemplo. Para Jesus, liderança discipuladora, em segundo lugar, é compreender e praticar princípios. Anne, coloca para mim, faz favor, Mateus capítulo 5. Somente o primeiro versículo. Mateus capítulo 5. Só o primeiro versículo. Pode deixar. Acho que a gente vai precisar ler o 2 também. Mas vamos lá, o primeiro, ó. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e assentou-se. E aproximou-se dele os seus... Coloca o 2, Anne, por favor. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo. Somente esses 2 versículos. O que é para Jesus liderança discipuladora? É isso aqui que está aqui. Ele subiu o monte, a multidão estava vendo Jesus, mas a preocupação dele não era com a multidão. A preocupação dele era com quem? Com seus discípulos. Então ele abriu a boca e ele começou a ensinar. Ensinar o quê? Princípios. Valores. Aí nós temos os 2 capítulos de Mateus, 5 e 6 e 7, 3 capítulos, né? Mateus 5, 6 e 7. Você não vai ver milagre no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Você não vai ver nem pregação do reino nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. O que você vai enxergar, o que nós enxergamos nesses 3 capítulos de Mateus? Nós vamos enxergar Jesus liderando os seus discípulos. E ele está liderando os seus discípulos de que forma agora? Não é pelo exemplo só. O exemplo já ficou. E o exemplo está indo. Agora é pelo ensino. Ensinar o quê? Princípios. Valores. Vou te dar um exemplo só de um princípio. Um exemplo de um princípio. Se o teu irmão te pedir para você caminhar 1 milha, faça o quê? Caminhe 2.
Isso é princípio. Se alguém te bater numa face, oferece a outra. Isso é princípio. Então, para Jesus, meu querido líder, liderar é compreender e praticar princípios. Agora nós vamos para o final de Mateus 7. Eu acho que deixa eu ver aqui, para a Anne colocar o versículo 7. O versículo certo, perdão, rapidinho. Bem rápido. Já vou dar o endereço certo, Anne, para você. É o 7, 24 a 27. Pode deixar até o 28, Anne. Veja bem, vamos lá. Para Jesus liderar é entender e praticar o quê, gente? Princípios. São princípios do reino de Deus. São princípios espirituais. São princípios naturais. São princípios de amor, de relacionamento. Vamos lá. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhar ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Para só um pouquinho, segura só um pouquinho, Anne. Obrigado. Vamos lá. Que escuta essas minhas palavras. Que palavras? Que palavras são essas? De todo o Sermão do Monte. De princípio. Alguém falou certo aí. Palavras de princípios. Então, todo aquele que compreende, ou seja, vem lá, aquele, pois, que escuta. Escutar dá a ideia de compreender. Não é somente ouvir, é compreender essas minhas palavras e as pratica. Olha aí, irmão, olha a chave para você que é líder. O que você fala, você tem que viver. Sua vida é prática de princípios. Vamos lá. Será semelhante ou semelhar ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Continuando, por favor. E desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Continua, até o 28. E aquele que ouve essas minhas palavras e não cumpre, não pratica, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e combateram contra a casa, e ela caiu, porque grande foi a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, que discurso, gente? Todo sermão que fala de... Obrigado, isso aí. A multidão se admirou de sua doutrina ou ensinamento. Então, de novo, não tem milagre aqui nesses capítulos. Não tem nem pregação do reino. Isso aqui é discipulado pelo ensino. Outra hora nós vamos falar especificamente de discipulado. Discipulado é relacionamento, é ensino, é exemplo. Mas olha só, aqui é só ensinamento. Por que Jesus precisou, antes de fazer qualquer milagre, precisou ensinar os discípulos? Porque faz parte da realidade do reino de Deus, os crentes, os discípulos viverem debaixo de princípios. Ok? Aí eu vou ler, não precisa abrir, Anne, deixa que eu vou ler aqui. Aí o capítulo 8, diz assim o versículo 1. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Aí a multidão entra em evidência de novo. E eis que vem um leproso. Aí pronto, aí já começa milagre. Viu que agora tem milagre? Percebeu que agora tem milagre? Agora tem movimentação de gente. Agora tem milagre. Mas antes do milagre teve ensinamento de princípios. Então, para Jesus, meus queridos líderes, liderar é compreender e viver princípios. Depois você leia todo o Sermão do Monte e anota lá os princípios, os valores que tem dentro dele, do Sermão do Monte. Vou te dar uma dica. Você vai ver princípios espirituais relacionados a Deus e você vai ver princípios espirituais
e naturais relacionados ao próximo. Você vai encontrar tudo isso lá. Vamos lá, vamos caminhar. Terceiro, para Jesus, liderança discipuladora é submissão a um processo de crescimento. Além de ser exemplo, além de ser compreensão e prática de princípios, para Jesus, liderança discipuladora é um processo de crescimento. Não precisa ler o texto, mas eu vou citar apenas para a gente ganhar tempo aqui. Pedro um dia achou que estava pronto. Jesus falou que ia morrer, ia para a cruz, ia ressuscitar. E Pedro fala assim: Jesus, de forma alguma, contigo eu vou até a morte. Então ele achou que estava pronto, estava maduro para ir para a cruz com Jesus. E Jesus falou o que com ele? Na verdade, Jesus o repreendeu. E ainda disse o seguinte: não, você está equivocado. Você não está pronto, não. Você ainda precisa viver processos. Na verdade, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Isso foi exatamente o que aconteceu. Pedro negou Jesus. Na verdade, Pedro ainda não estava pronto, porque estava em um processo de crescimento pessoal, espiritual e ministerial. Pedro foi líder da igreja, amém? Pedro foi líder da igreja, amém? Amém. Grande líder, amém? Amém. Representante da igreja em Israel, em Jerusalém. Jesus libera a palavra profética de que a igreja teria a chave do reino dos céus na pessoa de Pedro, representante, líder. Mas nesse momento ele estava num processo de crescimento, de amadurecimento. Ele precisava crescer pessoalmente, espiritualmente e ministerialmente. Então veja bem, você que é líder que está aqui, isso serve para mim também, porque eu preciso crescer. Nós nunca podemos dizer, estou pronto. Não, nós nunca podemos dizer, sozinhos, estou pronto. Você só vai estar pronto com Jesus. Com Jesus você pode dizer que você está pronto. Sem Ele você nunca pode dizer que está pronto. E outra coisa, você precisa buscar crescimento. Então, liderar requer crescimento. E liderar precisa ter a consciência do crescimento. E para você crescer não falta nada. Para você crescer como pessoa, como líder, no seu ministério, não te falta nada. Eu vou te falar por que não te falta nada. Primeiro, não te falta o Espírito Santo. Não falta o Espírito Santo na sua vida e na minha vida. Então podemos crescer. Amém, gente? Glória a Deus. Então, aquele que te encheu de autoridade, poder e dons, gera crescimento na sua vida. Não te falta o Espírito Santo. Segundo, você tem um modelo de crescimento. E outros modelos. Agora eu vou abrir um parênteses aqui. E se você um dia falou isso, por favor, não fale nunca mais. Eu já falei isso. Principalmente quem está chegando para a igreja. E eu já falei assim, ó, não olha para o homem não, porque o homem é falho. Olha para Jesus. Ele é o modelo perfeito. Ele não falha. Está correto dizer que Jesus é perfeito? Que é o modelo perfeito? Claro que está. Mas está correto dizer assim, não olha para os homens da igreja não, porque os homens não servem como modelo. Está certo ou está errado? Hã? Muito errado. Mas muito errado. Porque o dia que não tiver modelos de crentes, de discípulos, de líderes na igreja, essa igreja não pode ser indicada para ninguém frequentar.
Paulo falou assim: sede, pois, meus, como eu sou de Cristo. Então, gente, nesta igreja, não te falta modelo para você crescer. E eu não estou pedindo para você olhar para mim, não. Porque eu não sou o único modelo que você pode olhar e você pode dizer assim: eu posso crescer. Aqui tem muito modelo. E você pode ser mais um modelo de crescimento na vida das pessoas. É só você olhar para Jesus que você vai crescer. E você vai se tornar um modelo de crescimento para as pessoas. Líder precisa ser modelo de crescimento na vida das pessoas. Então nunca mais diga isso. Não olha para o homem, não olha, nunca mais diga isso. A não ser que você olhe aqui para Jardim Carioca, eu não vejo. E você não veja gente que é modelo de crescimento. Eu não vou citar nomes aqui, para não ser injusto, porque eu poderia citar aqui muita gente, e que está aqui. Mas eu não vou citar, porque eu vou ser injusto. Mas eu, enquanto pessoa, eu olho para essas pessoas e me inspiro. Porque vejo nelas líderes, pessoas que lideram a minha vida a partir do exemplo, por ser modelo de Cristo. Amém, gente? Eu acho que aí para falar amém não é fácil não, né? Então não te falta o Espírito Santo, não te falta o modelo e os modelos, não te falta instrução, ou seja, não te falta palavra. Só está falando de pregação, de ensino? Também. Eu estou falando da sua vida devocional, não te falta palavra. Você tem a Bíblia em casa? Ou ela fica no porta-luva do carro? Ou na estante da casa? Estante, não existe mais estante, né? Ou no telefone? E assim, você já percebeu que domingo eu peço para todo mundo ler a Bíblia. Irmão, essa história não me convence, que a pessoa, vou levar o... Não, eu tenho a Bíblia aqui no telefone. Está aqui a minha Bíblia no telefone. Legal, eu também tenho 3 aqui no meu telefone. Se você for igual o pastor Otávio, você me convence de que você não traz a Bíblia para o culto porque está no seu telefone. Se você for igual o pastor Otávio, você me convence. Pastor Otávio é o único que eu conheço que eu posso dizer assim: esse eu confio de que ele não traz a Bíblia, papel para a igreja, para o templo, para o culto, porque ele não quer dar desculpas. Esse me convence. Eu já vi o tablet dele, aliás, ele não larga o tablet, né? Eu vi o tablet dele, e o tablet dele é marcado pelos textos bíblicos que ele medita no tablet dele. Então esse me convence. Se você for igual o pastor Otávio, você me convence. Se não, eu vou para o culto com o telefone que a Bíblia está aqui. Você não vai me convencer que você está vindo para o culto sem a Bíblia, porque você tem a Bíblia no telefone. Você vai me convencer que você não quer trazer a Bíblia mesmo. Então não te falta palavra, irmão, para você crescer. Você tem ela aí. E o último aqui, para a gente fechar esse ponto. Não te falta visão. Para Jesus, liderança discipuladora é submeter a um processo de crescimento. Então não falta para você, para mim, para nós aqui uma visão. Ou seja, uma direção de Deus como igreja local para nos levar onde Ele deseja que cheguemos. Não falta isso. E por último, para Jesus, liderança discipuladora é frutificar e multiplicar. Já reparou que a Bíblia nos compara como árvores? A Bíblia nos compara como árvores. Salmo 1: pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, na qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto faz prospera. Parábola da figueira, que Jesus amaldiçoa. E aí o texto que nós lemos, João 15, presta atenção nisso aqui, estou caminhando para a parte final.
João 15. Tem a palavra fruta aí, em João 15. Sabe quantas vezes aparece a palavra fruta em João 15? 8 vezes. Confere. Talvez eu esqueci de algum, não reparei em algum, ou exagerei no número. Mas eu creio que não. 8 vezes aparece a palavra fruto. O que Jesus quer dizer com isso? Ele quer dizer que a nossa liderança precisa ser frutífera. E fruto, para Jesus, nada mais é do que fazer discípulos. Liderança é frutificar, é fazer discípulo. Líderes maduros irão frutificar e multiplicar discípulos. Líderes imaturos atrapalham a igreja. São improdutivos, infrutíferos. Podem até produzir resultado técnico, mas não produz vida na vida. E para Jesus, discipulado é vida na vida. É fruto, é resultado. E resultado é vida na vida. Então, para Jesus, liderança discipuladora, meu querido líder, é você frutificar, é você multiplicar. E frutificar e multiplicar é vida na vida. Isso é fruto para Jesus. Você está tendo a oportunidade nesse tempo de obedecer a ordem de Jesus, o chamado dele de você fazer discípulo. E aí eu termino essa nossa palavra de reflexão como liderança. Presta atenção no que eu vou te falar aqui. Talvez você guarde somente isso. Eu vou ficar em pé e você vai prestar atenção no que eu vou te falar. O mundo, ele tem uma dificuldade muito grande de entender que haverá um juízo final. As pessoas do mundo, os não crentes, os incrédulos, eles não conseguem compreender que um dia vai ter um juízo final. Ou seja, vão ter que prestar conta das suas vidas. Por isso que a gente prega o Evangelho, para que as pessoas um dia não tenham que enfrentar o grande trono branco, ou seja, o tribunal condenatório de Deus. Por isso que a gente prega o Evangelho. Só que as pessoas, elas vivem as suas vidas como se não tivesse um dia um juízo final. Agora presta atenção, nós discípulos, muitas vezes, vivemos como se um dia não teremos que enfrentar ou estar diante do tribunal de Cristo, o Bema. Aí eu vou pedir a Anne para colocar esse texto. Desculpa, Ana, não te dei o texto. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11 a 15. Enquanto o Anne está colocando lá, preste atenção aqui. Olha aqui para mim, por favor, você que é líder. Muitas das vezes, nós não atentamos para o fato de que todos nós aqui, a começar por mim, um dia nós vamos ter que estar diante do tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é diferente do grande trono branco, o trono do juízo final de Deus. O trono do juízo final de Deus é condenatório, ou seja, quem vai para lá já está condenado. O diabo, seus anjos e todos os ímpios na história. É condenatório. As pessoas de hoje vivem uma vida promíscua, uma vida carnal, uma vida corrompida, como se um dia não tivesse. 1 Coríntios capítulo 3, 11 a 15. E nós, discípulos, a gente vive como se um dia não teremos que nos comparecer perante o Bema, o tribunal de Cristo. Aí na leitura do texto você vai perceber o que é o Bema. Então, por favor, preste atenção no que eu vou te falar aqui. Você vai ter que estar diante desse tribunal. Eu vou ter que estar lá. Eu quero ler com você. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém, sobre este fundamento, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo
provará qual seja a obra de cada um. Continuando. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Acho que até o 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, pelo fogo. O que Jesus está dizendo aqui? E Anne, já deixa aí preparado outro texto, que é a segunda carta de Coríntios, aos Coríntios 5:10. Você viu ali, ouro, prata, joia preciosa, palha, feno. O que significa isso? São as nossas obras. Um dia você vai ter que prestar conta de tudo que você recebeu, da sua liderança, dos dons que você recebeu, dos talentos que você recebeu, porque você é salvo. Então você está livre já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O fundamento é esse, Romanos 8:1. Já não há mais condenação da alma para quem está em Cristo Jesus. Você está salvo, irmão. Você não vai para o juízo final, mas para o bema não tem jeito. Para o grande trono branco, para o tribunal de Cristo, você vai ter que estar. E aí, não é condenatório, mas você vai ter que apresentar o que? As suas o quê? De novo, só ouvi esse idioma. As suas obras. Colocou outro texto, Tony? Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Antigamente, e muito antigamente, tinha um desenho animado chamado Carangas e Motocas. Alguém riu porque conhece esse desenho. Aí era mais ou menos assim, era um monte de motocicleta, falando igual campista, moto, grande. Eles aprontavam muito, mas tinha uma motonetazinha pequenininha, enjoadinha, chatinha. E ela, quando eles tentavam aprontar alguma coisa, ela falava assim: não vai dar certo isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. E dava errado. E quando dava errado, essa motonetazinha falava para o líder assim: eu te disse. Você conhece, né, Valerinha? Carangas e Motocas. Eu te disse. Irmão, é uma brincadeira séria que eu vou falar com você. Eu vou estar lá no tribunal de Cristo, eu vou apresentar minhas obras. E se você não apresentar as suas, eu vou olhar para você e vou dizer assim: eu te disse, lá na terra, que você tinha que apresentar as suas obras no tribunal de Cristo. Isso é sério. E já disse isso outras vezes. Seu galardão só é um na terra: gente para você investir. E o galardão que Deus reservou para você depois do tribunal de Cristo, você não sabe qual é, mas é em função da sua obra na terra. É difícil, gente? É. Separar um dia da semana para você investir um tempo com alguém é difícil. Mas você precisa fazer isso, irmão. Você precisa ser um líder discipulador. E eu quero terminar. Conseguiu copiar tudo aí, Anne? O final? Aquele final está todo aí? A gente vai terminar. Como eu sei que eu estou preparado para fazer discípulo? Como é que eu sei? Está aí? Senão eu vou ter que citar aqui, para a gente terminar, para a gente orar e terminar. Ah, está aí. Ah, mas eu não sei se você vai conseguir ler. Ah, por aqui, é porque eu estou lendo aqui. Por aqui você consegue ler. Então eu vou ler aqui, porque aqui não vai dar não. Então, reflita se você tem sido um líder preparado para liderar discípulos. Liderar discipulando. Reflita. Aí está faltando aqui: como eu sei que estou preparado para fazer discípulo? Primeiro, viva como filho de Deus antes de ser líder. Vamos ser rápido. Viva como filho de Deus antes de ser líder. Antes de você ser líder, irmão, você é filho de Deus.
Você é líder, amém. Mas antes de líder, você é filho de Deus. Então viva como filho de Deus. Depois você viva como líder. Segundo, não se anule. E nem anule os outros. Não se isente. Não seja omisso. Não tenha espírito de boicote. E nem de competição. 3. Foi só esses 2? Não, tem mais. 3. Procure crescimento pessoal. Se prepare. Se submeta aos processos, à visão de Deus. 4. Se encha do Espírito. Seja cheio de sabedoria, da palavra, de discernimento. 5. Esvazie de seus preconceitos. Remova de você todo o senso crítico. Essa frase eu falei para os seminaristas ontem. Quem não tem nada para viver, não terá nada a dizer. Vamos lá, por último. Acabou aí? Tem mais um aqui. Desculpe. Tem mais um para a gente fechar. Por último, ouça. Ame as pessoas. Invista de seu tempo, seus talentos, suas habilidades, seus dons espirituais, acreditando que o que Cristo fez com você vai fazer na vida do outro também. Faça isso. Ame as pessoas. Invista do seu tempo, seus talentos, suas habilidades, seus dons espirituais, acreditando que o que Cristo fez na sua vida pode fazer na vida do outro também. Amém, meus queridos líderes? Vamos ficar em pé, a gente vai orar. Obrigado por você ter vindo. Estou muito feliz de você estar aqui. Estou muito feliz de poder te ver aqui. Que bênção. Muito bom. Então hoje nós aprendemos que a nossa liderança, além de ser uma liderança servidora, é uma liderança discipuladora. Amém, gente? O tempo não me permite orar individualmente com você, mas nós vamos orar por sua vida, eu e o pastor Leonardo. Eu vou pedir, aí onde você se encontra, vem cá, pastor, para a gente orar. Você vai levantar uma de suas mãos e nós vamos orar por você. O pastor Leonardo vai orar pedindo a Jesus que te ajude nas suas dificuldades, nas suas fraquezas, e que te ajude a lembrar o que ele disse aos seus discípulos: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O pastor vai orar para que isso seja ministrado ao seu coração agora, e depois eu vou orar para que você seja revestido de tudo que Deus tem para a sua vida, para a sua liderança, para você multiplicar discípulos nesse tempo. Oremos. Ó Deus, obrigado, ó Deus, por essa noite, pelos louvores, pelo culto, pela palavra. Nós estamos ligando agora na terra, Deus, para que seja ligado nos céus, ó Pai. Obrigado porque nós temos seguido, ó Deus, e precisamos seguir, ó Pai, o exemplo de Cristo, o exemplo de líder, discipulador como Ele foi, ó Deus, enquanto se encarnou e ficou aqui na terra. Nós sabemos que o momento é difícil, ó Deus, em que vivemos. Nós sabemos que, ó Deus, a humanidade apresentou vários momentos difíceis, ó Pai. Na época de Noé, depois da queda, o próprio profeta Eliseu teve que fugir, ó Deus, diante do rei Acabe e da Jezabel, ó Pai, porque os profetas do Senhor eram perseguidos, ó Pai. Nós sabemos que as aflições, ó Deus, afligem todas as pessoas, ó Pai. Às vezes é uma dificuldade, ó Deus, um peso. Parece que não iremos conseguir, ó Deus. Nós sabemos que as aflições, ó Deus, os medos, tentam nos parar, ó Pai. Mas nós sabemos que a Tua paz, ela excede todo entendimento, Deus. Nós sabemos, ó Deus, que as aflições em que nós vivemos aqui não poderão ser comparados, ó Deus, com o que está reservado e preparado para nós, ó Pai, na glória eterna e na nova Jerusalém, ó Deus. Por isso nós queremos profetizar, ó Deus, servos, líderes, ó Pai,
discipuladores, ó Pai. Filhos de Deus, mas discipuladores, crendo, ó Pai, e sendo capacitado pelo Senhor, ó Pai. E em nome de Jesus, nós ligamos aqui para que sejam ligados, ó Pai, que embora, Deus, o inimigo se levante, nós temos a convicção de que somos mais do que vencedores, co-herdeiros, ó Pai, em Cristo Jesus, ó Pai, para alcançarmos, ó Deus, a glorificação e os corpos incorruptíveis, ó Deus. Quando Jesus vier e tivermos que nos encontrar, e tivermos que irmos diante do trono do Senhor, o trono de Cristo, ó Pai. Muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, de vencer o mundo como o Senhor venceu. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém e amém, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, eu peço a Ti, que tudo aquilo que o Senhor tem guardado para os Teus filhos no Teu depósito eterno, seja disponibilizado em suas vidas, em seus ministérios, em suas lideranças, e que a unção do Teu Espírito seja derramada em abundância e flua no interior dos Teus filhos como um rio de água viva. Eu peço que o Senhor nos dê cada vez mais uma liderança coesa, forte, unida e, sobretudo, ligada com o céu, íntima do Senhor, viva na presença de Jesus. É a minha oração pelos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Olha aqui que a gente vai terminar. Eu falei para você que Jesus nunca caminhou sozinho. Ele nunca quis caminhar sozinho. Ele sempre teve a companhia de alguém. E quando ele precisou, eu preciso que alguém ore comigo, ele necessitou disso. O que você vai fazer agora? E você vai fazer isso enquanto os irmãos vão ministrando aqui a canção. E depois você pode ir embora para a casa do Senhor, que a graça do Senhor te conduza. Você vai em paz. Se você quiser continuar cantando, fique também. O que você vai fazer? Você vai procurar um líder como você é. E você vai dar um abraço nesse líder. E você vai dizer assim: você não precisa caminhar sozinho. Eu estou aqui para caminhar com você. Saia agora do seu irmão, do seu lugar, e fala isso para o seu irmão. Você não precisa caminhar sozinho. Você pode contar comigo. Você não está sozinho. Deus abençoe, irmão. Até domingo.